Muito bem, pessoal. A pedido do Cizenando, a gente vai agora apresentar para vocês uma novidade do AVJT, que eu acho que vai interessar a todos que usam essa extensão. É o retorno, depois de muitas saudades, do AutoGigs. E como é que o AutoGigs funciona? Bom, para a gente ver como é que o AutoGigs funciona, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter a extensão atualizada. A minha extensão está na versão 89.1 e essa é a versão mínima necessária para que a funcionalidade do AutoGigs esteja disponível. Então, se a sua ainda não está nessa versão, atualize para que você possa usar. O segundo requisito é que, ao abrir detalhes do processo, que a gente esteja com as duas opções ativadas, redimensionar janela e abrir gigs em nova janela. Essas duas aqui são importantes. Essa segunda, abrir gigs em nova janela, é indispensável. Se ela não for ativada, você não vai ter acesso ao AutoGigs. Redimensionar a janela é opcional, mas vão ver que o conforto visual é muito melhor se a gente utilizar essa opção, tá? Então, versão atualizada, redimensionar a janela ativo e abrir gigs em nova janela ativo, vamos aqui recarregar a extensão. Ok. Recarregar a extensão, vamos abrir o detalhe de um processo para ver como é que a gente usa isso, né? Percebe que ao abrir detalhe do processo, ele abriu duas janelas diferentes, uma só com os detalhes e a outra só com os gigs. Nessa janela de detalhes, e as duas eu posso redimensionar usando esse quadradinho aqui, né, definir dimensões padrão para a janela, tanto em uma quanto em outra. Vocês vão ver que nos detalhes o botão continua exatamente o mesmo, eu não consigo acessar o AutoGigs pelo detalhe do processo, tá? E embora aqui eu tenha essa divisão com o gigs, eu não preciso dela, porque eu já tenho o gigs separado numa janela à parte para mim. Então eu posso recolher essa aba do gigs, isso fica até melhor para a visualização do documento. Muito bem, no botão do gigs, já perceberam que eu tenho essa novidade, que é a aba vermelha, né? A aba vermelha, basta que eu coloque o cursor em cima dela, que ele abre aqui o AutoGigs, mais ou menos parecido com o que eu tinha antes, nas versões anteriores do AVJT. E eu posso fazer exatamente o que eu fazia antes, adicionar botões de AutoGigs, editar ou excluir os botões já existentes. E como é que eu crio um botão? Simples, adicionar botão de AutoGigs. Fácil assim. Posição do botão, vocês já perceberam que a posição do botão ela é um número que vem imediatamente antes do nome do botão. Né? Então tem o número 1, número 2 e número 3. Se eu escolher adicionar aqui número 1, os que já estão com o número 1, 2 e 3 vão pular uma posição à frente. O 1 vai virar 2, o 2 vai virar 3 e o 3 vai virar 4. Se eu quiser colocar na posição 2, aí a posição 1 é mantida, a 2 vira 3, a 3 vira 4 e assim sucessivamente. Para eu colocar por último, basta colocar na posição 4, ou a posição que me convier. Tá? Cor do botão, eu posso escolher a cor que eu quiser. Lembrando que na paleta aqui eu posso inclusive aumentar, diminuir a cor, matiz, saturação e tudo mais. Lembrando que o texto que vai ficar dentro do botão é um texto em branco, então se eu escolher uma cor muito clara, talvez dificulte um pouquinho a leitura. É sempre bom deixar uma cor um pouquinho mais escura. Então vamos escolher aqui uma cor verde um pouco mais escura. Ok. Escolhida a cor do botão, eu vou escolher o rótulo dele, o texto dele. Eu já tenho teste, teste 2. Para não perder a criatividade, o nosso botão vai ser teste 3. E este teste 3 vai ter que tipo de atividade? Bom, se eu der um clique só, o cursor fica aqui e eu digito a atividade que eu quero. Mas se eu estou com o cursor no tipo de atividade e eu clico de novo, ele me abre a relação de todos os rótulos que eu tenho, ou do tipo de atividade que eu tenho possível dentro do GIGS. Nesse caso aqui eu vou escolher carta precatória. Posso escolher qualquer uma, né? O prazo eu também vou definir que prazo eu quero. Eu posso pôr prazo 0 ou posso pôr prazo em dias úteis de acordo com a minha preferência. Nesse caso aqui, uma carta precatória, vamos colocar 90 dias. O campo responsável é interessante. Eu tenho 3 opções possíveis aqui. Eu posso colocar responsável o nome da pessoa. No caso, vamos colocar o meu aqui. Ele vai gravar o meu nome como sendo responsável. Eu posso colocar o responsável como sem destinatário. Aí ele vai deixar sem nenhum responsável.
ou posso simplesmente deixar em branco. O deixar em branco e deixar com sem destinatário tem o mesmo efeito prático. Os dois vão fazer com que a tarefa não tenha nenhum responsável designado. É simples assim, tá? Em seguida eu tenho as duas opções, destacar ou não destacar. Se eu clicar em destacar, ele fica em negrito. Não destacar, não fica. Salvar, eu posso salvar ou não automaticamente os gigs no momento que eu clico no botão. Se eu clicar em salvar, ele vai salvar automaticamente. Observações, eu vou colocar as observações que forem pertinentes ao tipo de atividade. Lembrando que alguns regionais, o TRT da 15ª região, por exemplo, não permite que as observações sejam de livre redação. Né? As observações, no caso do TRT da 15ª, tem um rol restrito por conta de um normativo. Mas se no seu TRT você tem essa possibilidade de colocar as observações, fique à vontade para inserir aqui. Nós vamos apenas dar como exemplo, escrever observação aqui, para ver onde que ele fica no momento da criação dos gigs. E comentário também. Vou pôr comentário aqui para ver onde que ele vai entrar. Ok? Salvo. Percebam que no momento que eu salvei, a janela não fecha automaticamente. Ele só salvou. Isso significa que o botão já existe. Se eu clicar de novo, ele vai salvar novamente. Só para termos uma ideia. Eu já salvei, está aqui, vou salvar de novo para ver o que acontece. Então não insistam no botão de salvar, acreditem que ele salvou, porque ele vai ficar lá. Aí eu fecho essa janela e atualizo a janela de gigs com o F5. Então está aqui o F5, atualizei. Quando eu coloco aqui, percebam que na posição 4 e 5, eu criei dois botões exatamente iguais. Por que eu criei dois botões iguais? Porque eu cliquei em salvar duas vezes. Né? Para excluir um é fácil, botão direito, excluir, pronto. Então eu tenho aquele que era o teste botão número 5, virou agora número 4. Vamos colocar para rodar esse botão. Tá aí, ó. Ele criou o tipo de gigs carta precatória, observação ele colocou aqui e comentário ele colocou aqui embaixo. Muito simples, muito tranquilo, com data de vencimento e tudo normal. Tá? Agora vamos alterar um pouquinho essas opções e ver como que fica se eu mudar alguma configuração desse botão aqui. Editar. Agora eu quero não destacar e eu quero não salvar também. Ou melhor, quero destacar e não salvar. Por que eu não salvaria? Porque às vezes o responsável pode ser variável, às vezes o prazo é diferente, de repente eu quero colocar alguma outra coisa além do que está nesse automático, então eu tenho que fazer as alterações. Salvei, fechei e atualizo a tela, F5. O F5 é fundamental para a gente poder colocar para valer os botões que a gente criar. Tá? Então, a hora que eu clicar aqui no botão número 4, percebe que ele não salvou mais. Né? O salvamento aqui ele ficou parado. No momento que eu clico em salvar, criou aqui o AutoGigs e a observação ficou em negrito. Muito bem, eu posso fazer o que eu quiser com esses 4 botões, posso editar, posso excluir, posso fechar, lembrando sempre de usar o botão F5 ou a tecla F5 no teclado para poder atualizar os gigs. E lembrem-se sempre de usar, até como conforto visual, a função de definir dimensões padrão para a janela. Né? É esse quadradinho que nós temos aqui. Com isso, visualmente fica muito mais fácil a gente conseguir enxergar a timeline, o documento e a janela de gigs, sem precisar ficar trocando abinhas, né, dentro do navegador. Dependendo do tamanho do seu monitor, ou se você tiver de repente um monitor duplo ou algo assim, isso pode ser muito útil. Tá legal? Espero ter ajudado a todos. Forte abraço e até a próxima. Se este vídeo foi útil para você, deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações sobre as atualizações do assistente virtual da Justiça do Trabalho.